A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Gostaria de falar sobre os 10 segredos do Getsemane. Mateus 26, 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. A vida de Jesus não foi nada simples desde que veio a este mundo. Nasceu em uma manjedoura. Em seguida, seus pais tiveram de fugir com ele para o Egito, a fim de evitar de ser morto pelo rei Herodes. Durante seus primeiros anos, sabemos que esteve junto com a sua família e aprendia o ofício de seu pai adotivo, José, que era carpinteiro, uma espécie de construtor e arquiteto nos dias de hoje. É bem provável que Jesus nunca tenha passado necessidades como muitos pensam, pois a profissão de seu pai era muito valorizada na época e, segundo historiadores, havia muito trabalho, devido à reconstrução de partes das cidades impostas por Herodes naqueles dias. Logo, o trabalho não faltava e, sendo assim, com certeza tinha uma vida um pouco mais confortável. Não sabemos todos os detalhes da vida de Jesus, mas entendemos que até os seus 30 anos esteve com sua família trabalhando, ajudando para depois iniciar o seu ministério. Foi um período em que a oliva estava verde. Preste atenção nisso. Ainda não havia se manifestado o seu sabor. Já sabia sobre o seu potencial, o que significava, mas não poderia ser de todo utilizada. 3 anos e meio foi o tempo do ministério de Jesus. Esse foi um tempo curto, se comparado a uma vida que em geral dura 70 a 80 anos. Mas mesmo nesse tempo que muitos acham curto, foi mais do que suficiente para impactar o mundo com seu exemplo e com a sua mensagem. Jesus agora está nas horas finais de sua existência terrena e ele se dirige ao Getsemane. Poderia ter ido ao Monte Tabor, ou ao Monte Sião, ou a outro lugar, mas ele prefere o Monte das Oliveiras, em especial o lugar que ali estava, o Getsemane. O Getsemane, ou também conhecido lugar da prensa das olivas. Ali, ele sabia, seria o início da sua prensa, sua provação e sofrimento. Getsemane vem de uma palavra transliterada do aramaico, gat-shamen, e significa lagar de azeite. Era um lugar próximo a Jerusalém. Alguns afirmam que não tinha mais de 5 quilômetros de distância entre Jerusalém e o Getsemane. Digo alguns, pois existem muitas especulações onde realmente era o Getsemane de Jesus. Ninguém sabe com exatidão o lugar do jardim do Getsemane. Apesar dos desafios, várias possibilidades são consideradas. O tradicional local latino para o Getsemane está próximo da estrada que leva a Jericó. Esse local foi delimitado pelos franciscanos em 1848 e tem aproximadamente 50 por 47 metros. Neste local encontra-se a Basílica da Agonia, que abriga a icônica rocha da Agonia. Também há oliveiras que se acredita remontarem a antes do século VII a.C., e Eusébio e Jerônimo identificaram este como o local original do Getsemane. Mas outras localizações são propostas. Os ortodoxos gregos, por exemplo, identificaram outro local adjacente. Existe também uma ampla área a nordeste da igreja de Maria Madalena que muitos consideram ser o verdadeiro local do Getsemane. Esta área está no topo da montanha e costumava abrigar extensos jardins. No entanto, é certo que nenhuma das árvores que existiam no Getsemane na época de Jesus ainda estão de pé hoje. Flávio Joséfo relatou que todas as árvores originais dos tempos de Jesus foram derrubadas por Tito. E este é o primeiro segredo do Getsemane. A sua origem exata não é conhecida. Quando trazemos isso para o nosso viver, entenderemos que nunca iremos saber, enquanto estivermos neste mundo, qual foi o lugar exato e o momento certo em que Deus começou a trabalhar em nós para sermos prensados para fazermos a sua missão. Pense nisso. Temos ideias, temos parâmetros, mas exatidão é somente Deus é quem sabe. Qual minuto, segundo, lugar em que Ele começou a nos preparar,
para a grande missão que temos de fazer neste mundo. O segundo segredo do Getsemane é que não há como fugir da vontade de Deus. E Jesus sabia disso. Ele sabia que o Getsemane entraria na história. Ele sabia que teria de lutar sozinho e ficar a um tiro de pedra de seus discípulos enquanto orava. Ele sabia que aquele era o lugar inevitável que precisava visitar antes de ser preso. Ele sabia que ali seria prensado pelo Pai e como uma oliva deveria ser espremido até sair seu mais puro azeite. Ninguém pode fugir de Deus, muito menos da sua vontade. Jonas tentou escapar para Tarsis, mas acabou viajando de submarino até Nínive. Sim, ele foi o primeiro que navegou debaixo d'água. Dentro de um peixe, é certo, mas não deixa de ter uma comparação com submarinos hoje. Deus deve ter dito: não quer fazer a minha vontade, Jonas? Vai viajar por baixo d'água agora. Tenho certeza que tem alguns que estão me assistindo agora, que estão viajando debaixo d'água, pois queriam fugir do propósito de Deus para suas vidas. Mas Deus dá um jeito de te encontrar, porque não se pode fugir da vontade divina. Fugir é só complicar. Os planos de Deus sempre acontecem, ninguém pode impedir. O terceiro segredo do Getsemane é que ele é o lugar de sofrimento. Jesus se sentiu sozinho, isso que eu vou dizer é muito forte, mas creio que todo servo e serva de Deus já tenha passado. Há uma hora de abandono de Deus em nossa jornada com Ele. Sim, é difícil acreditar nisso, mas Deus te deixa às vezes sozinho por um tempo para você sentir o peso da solidão. Deus está de fato te olhando ao longe, Ele nunca vai te deixar, nem vai te abandonar, mas me refiro a certos momentos em nosso caminhar com Ele, que Ele se afasta para que você sinta em sua pele, em seu espírito, como tudo é difícil. É o momento do abandono. Jesus passou isso momentos mais tarde no Calvário e disse: Pai, por que me abandonaste? É o momento do silêncio de Deus. É o momento em que você clama, mas a tua oração parece que não tem peso, não é ouvida. Parece que as palavras de teus lábios são distantes e vazias. Parece que tem algo que está faltando. Você sabe que Ele está lá, mas Ele não se manifesta e você se sente só. Eu particularmente já passei isso muitas vezes e sei como isso é duro e é difícil. São momentos de muitas indefinições e dúvidas e dificuldades que vêm à mente. Você começa primeiro fazendo uma análise então de si mesmo, pensando: será que eu falhei em alguma coisa? Será que eu errei em alguma coisa? Será que eu não fiz o que é certo? Por que Deus não fala comigo? Estou no centro da sua vontade porque Ele não responde. Estou lutando para fazer o que é certo e porque Ele não me ajuda. Por que esta enfermidade? Por que essa luta? Por que essa crise financeira? Por que esse sofrimento? Por que essa tempestade? Por que essa tribulação? E as perguntas não param. E as nossas mentes ficam cada vez mais cheias e cheias de perguntas. E as respostas parecem um eterno vazio. Jesus, no meio de tudo aquilo, expressou, conforme Mateus 26:38, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui comigo e vigiai. Sim, Jesus estava triste. Não era um momento de festa ou alegria. As dores do que iria passar já começavam a ser sentidas. E esse é o quarto segredo do Getsemane. As dores do teu sofrimento vão começar a chegar antes do sofrimento para quem está em um Getsemane. Muitos dizem estar no Getsemane, mas nunca sentiram as dores do que realmente vão passar. O Getsemane é um lugar de sofrimento. O quinto segredo do Getsemane é que mesmo quem estiver perto de você, preste atenção, mesmo quem estiver perto de você, não vai entender o que você está passando. Os discípulos estavam lá, mas não conseguiram sequer orar e vigiar com Jesus. Em Mateus 26:40, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Há jornadas solitárias neste mundo. Tozer certa vez disse: os santos devem andar sós. Não há uma pessoa no mundo que conseguirá entender o que você está passando no momento em que você se encontra no Getsemane
de Deus. Só Deus sabe de todos os conflitos interiores, todo o turbilhão de pensamentos que nos vem à mente, todas as situações adversas que passamos e que quem está perto às vezes não percebe, mas nem de longe consegue entender o sofrimento, o apertar de Deus sobre aquela vida. Se você está no Getsemane, está numa provação divina. E Deus, e somente Deus, poderá te atender e ajudar. O sexto segredo do Getsemane é que ele é o último lugar antes de a oliva ser prensada. Ali você toma seu cálice de dor. É o comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. O efeito vem depois, mas o sofrimento vem primeiro. Jesus começou a padecer antes de chegar diante do Sinédrio ou de Pilatos. Ele padeceu antes de ser açoitado. Ele padeceu antes de ter uma coroa de espinhos, cujos espinhos não eram de roseiras como conhecemos, mas espinhos que eram usados como pregos naqueles dias devido à sua dureza e tamanho. Lembrando que o couro cabeludo é muito sensível e incha rapidamente a qualquer batida, imagina o sofrimento de Nosso Senhor quando aquela coroa com seus espinhos começava a penetrar em sua cabeça e a atravessar vagarosamente sua pele à medida que inchava. O sétimo segredo do Getsemane é que não há como fazer a obra de Deus sem passar por ele. Todos os servos de Deus passaram por provações. Jó certa vez disse, em Jó 3,23, porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados? Davi disse no Salmo 38,5, tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura, quando Deus trava com ele. Pedro com certeza deve ter pensado que tipo de homem eu sou para fazer tal coisa. Sua consciência pesava pelo fato de ter negado a Cristo. Todo cristão verdadeiro vai passar pelo Getsemane antes de despontar para a missão que Deus lhe confiou. Não tem como escapar. Não há como sair do cenáculo e ir para o Calvário sem passar pelo Getsemane. É no Getsemane que você vai entender o propósito de sua missão e este é o oitavo segredo. É no Getsemane que você verá quem você é e para que você veio. Jesus já sabia quem era e para o que tinha vindo, mas foi no Getsemane que isso se tornou mais forte do que nunca antes em sua vida. Ele disse em Mateus 26, verso 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Nem ele mesmo, com tudo o que era, estava desejoso de passar por aquela provação. Era o lado humano de Jesus. Ele sentiu em sua pele e em seu espírito que não seria nada fácil aquela missão. E o nono segredo do Getsemane é que ali a hora de Deus para a sua vida é chegada. Em Mateus 26, 45, então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Jesus soube que a hora de Deus chegara para ele. No Getsemane, as últimas batalhas para a grande missão são enfrentadas e as coisas ficam então bem claras. Ali você vai ver quem está do teu lado e quem está contra você. Quem te ajuda e quem te atrapalha. Quem é teu amigo e quem é o teu inimigo. E esta é uma hora muito difícil. Você verá que aqueles que você tinha por amigos agora ficam distantes quando te veem no Getsemane, em meio ao sofrimento. Fogem em vez de ajudar. Ficam distantes. O pior é que nem percebem que a hora é chegada. Estão lá fisicamente, mas seus pensamentos e visão são distantes, muito, mas muito distantes. E por último, o 10º segredo do Getsemane é que ali você precisará amar e perdoar com todas as suas forças a quem te traiu. Mateus 26, 50. Jesus, porém, lhe disse, amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Judas traiu, Jesus quis se encontrar no Getsemane. Com um beijo em seu rosto, o identificou para ser levado. Mas Jesus o trata como amigo, não como traidor.
É no Getsemane que você vai ter de apresentar que toda a tua essência de perdão e de amor estão patentes e visíveis aos homens. Deus nunca vai usar alguém que não perdoa e que não sabe amar. A última lição que temos do Getsemane de Deus é esta: ou você perdoa e ama, ou nunca poderá ser usado por Deus em sua obra. Pense nisto. Pense nestas palavras. Elas são fortes e verdadeiras. Que Deus te abençoe.